delas aqui é como devo estimar a data para entregar o meu MVP? Começamos Pergunta bem. clássica pela risada do Essa aí Caroli, né? contigo, né, Carol? É. Estimativa, né? Ô, saudade do movimento no estimate, né? Tá, a primeira dica é a seguinte: estimativa é um assunto delicado e ele é complicado, tá? Então, o mundo já melhorou que antes a gente tinha que estimar o projeto. E agora, quando a gente faz uma Lean Inception, ao invés de falar do projeto, o foco está em produto e a gente fala do MVP, que é uma coisa tem que ser pequena, é o mínimo viável. Então ficou bem mais fácil agora, porque agora a gente está falando de alguma coisa de ou é uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, mas nunca é tão grande quanto era antes. Tá? Então, a primeira dica é sim. Antigamente eu falava, cara, não estime a furada, vamos, né, ver a velocidade do time, aí a gente vai decidindo. Só que agora você sai da Lean Inception e fala, pô, eu vou criar o tesourão, é o cupcake, né, aquele exemplo, é uma coisa muito pequena, você não pode falar, eu vou te dizendo quanto tempo eu vou levar para criar um cupcake. Não, você tem que falar, olha, um cupcake, senta com o time participou da Inception, o time de engenharia, então o time tem muita informação de o que o business e os usuários querem daquele cupcake. E é só um cupcake. Então o time tem elemento para dizer sim, para criar um cupcake eu vou levar, cara, 3 semanas, 2. Até se você errar agora, você erra muito pouco. Tá? Então, sim, você estima com o conhecimento detalhado que você tem na Lean Inception, você estima o MVP. Tá? E quando você estima o MVP, você tem que considerar primeiro a sprint zero, tá? Quanto tempo eu levo para ter infraestrutura básica para poder trabalhar nas funcionalidades, vou usar aqui de propósito, as funcionalidades funcionais do produto. Se você está numa empresa pequena, uma startup, é super tranquilo, assim que sprint zero é um dia. Se você está numa empresa, né, grande, burocrática, com sistema legado, altos níveis de segurança, nunca foi nada em produção relacionado a essa área que você vai trabalhar, talvez a tua sprint zero leve algumas semanas. Então, você tem que considerar esse tempo da sprint zero e depois o tempo para criar o MVP. Tá aí a tua estimativa. Isso para o MVP. Fábio, você quer complementar um pouco na parte de história? É um assunto sempre polêmico, né, cara? Eu me lembro Sim. quando a gente está agora numa sessão que a gente estava escrevendo o livro de PBB, eu tinha colocado esse assunto lá, lembra? De estimativa, estimando o backlog. E a gente conversou e tiramos esse assunto, Tirando. né? É sempre um É, assunto polêmico. Só ele é um livro, né? Aliás, é o livro É, do Vasco no Uhum. Westmead. mas a experiência que eu tenho é que com a prática, né, com a aplicação da Incept e do PBB, ajuda bastante a gente estimar, porque, por exemplo, falando do PBB, quando você aplica o PBB, você vai deixar uma granularidade boa de história de usuário, então vai facilitar esse trabalho de estimativa, tá? Da mesma forma de Inception, né? Quando você passa ali pelo, pelo o alinhamento que você tem ali das funcionalidades, nivelamento, você acaba passando funcionalidade de fato que você vai ter condição de entregar. Então, dificilmente você vai ter a dificuldade estimativa. A própria técnica ela vai te ajudar ali a estimar melhor o teu produto, né? Mas sempre pensando que em métodos ágeis a gente tem que gerar percepção de valor em cada entrega, né? Então, o foco tem que estar na retornabilidade, né? Mais do que no esforço de trabalho que está acontecendo. Tem até uma parte para mim mais importante do que a estimativa em si, é a gente estar alinhado sobre datas, tá? Eu não quero Esse é um bom desenvolvedora ponto. é muito desconfortável, estimar cada pedacinho, cada tarefinha, mas assim, a gente precisa estar alinhado em relação a uma data. Olha só, tem uma expectativa que esse cupcake esteja pronto até setembro, entendeu? Até tem outros departamentos, outras pessoas que precisam estar alinhados sobre isso. O que a gente faz uma vez que tiver o cupcake? Então a gente precisa alinhar sobre data. Aliás, eu vou até pedir para a Mari, eu sei que no livro Sprint a Sprint a gente fala, a gente fez uma Lean Inception, a gente teve que alinhar sobre data e a gente furou aquela data. Tá? Então eu sei que teve essa conversa relativamente difícil sobre, putz, com a capacidade do time, o que aconteceu. Conta para a gente um pouco desse time, como é que você lidou com isso? Legal. Eu vou até pegar o gancho de uma próxima pergunta aí que eu estava vendo, né, que eu vou acabar respondendo, que é sobre se os times, quando um time é considerado maduro, ele normalmente para de pontuar os itens, né? Quais são os impactos da não pontuação de um time maduro? Essa história que eu vou contar agora, nós não pontuamos os itens de trabalho, tá?
O que aconteceu? Nós fizemos a Lean Inception e nessa Lean Inception nós estimamos uma data para o MVP, uma estimativa de alto nível, porém nós tínhamos uma data ali que nós tínhamos como referência. E a partir disso, nós começamos a olhar, né, principalmente no começo ali, eu comecei a fazer isso como Scrum Master mais individualmente, coletar os dados iniciais do time, né, na primeira semana, segunda semana, e aí eu comecei a abrir mais isso para o time, a capacidade, né? Então a gente olhava assim, tá, essa semana nós entregamos tantos itens de trabalho. E a gente já tinha quebrado o backlog ali para o MVP. Então, com base na capacidade de itens de trabalho que a gente conseguia entregar por semana, eu criei, junto com o time, um gráfico burn-up, onde a gente projetava, né, com a média das 4 últimas semanas, se a gente continuar com essa capacidade, a gente vai conseguir entregar o MVP em qual data. E aí, logo depois, acho que na terceira ou quarta semana, a gente já conseguia ver que a gente não ia alcançar a data que a gente tinha estimado para o MVP, com a capacidade atual do time, né? Então, a gente já começou a ter conversas antes de chegar no momento da entrega para falar não vai dar mais. E foi assim que a gente resolveu isso, né? A gente começou a perceber, só olhando para a capacidade do time, que era quantidade de itens entregues, não tinha pontuação, e a gente conseguiu aprender com isso e alinhar a comunicação com os stakeholders e combinar, olha, a gente está nesse momento e daqui tantas semanas para frente a gente não vai conseguir entregar. Como que a gente pode lidar com isso? Porque a gente não está tendo apoio do PO, que é um dos problemas que a gente teve que a gente conta no livro, né? O PO ausente, não conseguia, a gente tinha muitas dúvidas na hora de escrever a história, de pensar como é que a gente ia lidar com algumas funcionalidades. Então, olha, isso está impactando. A capacidade do time está reduzindo porque a gente está investindo muito tempo em tentar descobrir como fazer as coisas. A gente estava fazendo muito spike, né? Tentar explorar alternativas diferentes, porque a gente não tinha uma pessoa dizendo, esse aqui é o caminho, essa aqui é a visão, tá aqui feedback do usuário, vamos por aqui. A gente não tinha isso, então o time ficava muito perdido e com isso a capacidade de entrega do time caía muito. E a gente teve essas conversas sem ter estimativa. Então, a gente não respondendo a pergunta, né, a segunda pergunta aí que eu comentei, qual foi o impacto para o time de não pontuar? Eu não diria que o impacto foi não pontuar, tá? Porque a gente conseguiu lidar bem com a questão de renegociar a data só com o fato de que a gente estava olhando para a capacidade e quantidade de itens entregues. E eu também não acho que você falar que um time é maduro quer dizer que esse time não precisa estimar. Acho que tem muitos times aí que estão fazendo entregas de valor e que continuam estimando, e tudo bem. Tem outros times que não estão estimando e estão fazendo entrega de valor, né? Acho que, como o Fábio comentou, é bem importante a gente estar conseguindo ser eficaz na entrega, não é simplesmente pensar em eficiência, né? E a estimativa, ela não necessariamente está ligada com isso. O que eu acho que faz os times optarem por mudar a questão de pontuação é mais a questão da melhoria contínua, né? O time pensa assim, poxa, a gente está levando muito tempo aqui para estimar, isso está trazendo pouco valor para a gente, vamos parar de estimar? Ou então, sei lá, no nosso contexto a gente parou de estimar e isso está fazendo falta por algum motivo específico, vamos voltar a estimar? Acho que essa tem que ser a decisão e não quer dizer que um time deixa ou não de ser maduro, sabe? Acho que vai de contexto para contexto.